Bom dia, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Espero que bem. Eu sou André Godoy, hoje é sexta-feira, dia 3 de novembro de 23. Eu acho que praticamente todo mundo que frequenta este canal sabe que uma das grandes mentiras que existem no mundo da economia e da política é uma mentira que foi inventada pela esquerda, evidentemente, como não poderia deixar de ser, né? E é a mentira de que pobreza gera violência. Você já deve ter ouvido milhões de vezes, milhões de esquerdistas falando que pobreza gera violência, pobreza gera violência, pobreza gera violência. Os caras estão há 40 anos ou mais tentando enfiar esse mantra goela abaixo de você. Mas as pessoas que usam raciocínio, independente delas serem politizadas ou não, independente delas serem cultas ou não, pessoas inteligentes sabem que isso é mentira, né? Se pobreza fosse sinônimo de violência, olha, países como o Brasil estariam numa situação muito pior. E tantos outros países também, tantas outras cidades mundo afora. Poucos lugares no mundo são ricos, de verdade. Então, se pobreza fosse mesmo sinônimo de violência, olha, a coisa estaria bem pior do que está. E todos vocês sabem disso. Então, nesse particular, eu acho que eu não tenho nada a acrescentar. Eu tenho plena certeza de que eu estou conversando com uma pessoa aqui do outro lado do vídeo que sabe que é mentira falar que pobreza gera violência. Agora, uma coisa que pouca gente presta atenção é no seguinte: pobreza, tudo bem, pobreza não gera violência, mas a recíproca é verdadeira. Ou seja, violência gera pobreza. Já parou para pensar nisso alguma vez? Pobreza não gera violência, mas violência gera pobreza. A verdade, para variar um pouco, é exatamente o contrário do que a esquerda diz que é. Violência gera pobreza. Eu vou te dar um exemplo em primeira pessoa, tá? Eu estudei aqui em São Paulo no meu ensino médio, né, o que seria hoje ensino médio, enfim, oitava série, aquele período, num colégio que fica na região da Cracolândia, do que hoje é a Cracolândia, tá? Na época não era, evidentemente. Mas hoje virou Cracolândia. Eu me lembro quando eu tinha meus 14, 15 anos, de andar muito ali por aquela região para ir na papelaria, ir na farmácia, né? Ir até o Centro Cultural Vergueiro fazer trabalho. Então a gente tinha que, eu e meus amigos, a gente saía do colégio, a gente atravessava praticamente toda a região da Luz para pegar o metrô, para ir até o metrô Vergueiro e tal. Tinha um centro cultural, tem um centro cultural, acho que até hoje, muito bom lá. Íamos fazer trabalhos escolares, então a gente andava muito ali naquela região e, portanto, me lembro muito bem como era aquela região. Era uma região, não era uma região de luxo, era uma região popular, digamos assim, mas tinha um comércio efervescente, tinha muito comércio ali. Era uma região muito rica, muito viva, muito movimento de gente. Com o passar do tempo, a Cracolândia veio, se instalou, a permissividade dos políticos com os marginais, para variar, sempre foi grande, porque afinal de contas, né,
são irmãos, tanto os políticos quanto os marginais. E acabou acontecendo que aquela região virou o que hoje é a Cracolândia. Se você for hoje lá, parece que é um lugar onde cai uma bomba atômica, né? Não tem mais nada, acabou. E nesse fim de semana, poucos comércios numa região mais ou menos próxima, nem é exatamente na Cracolândia, foram saqueados pelos viciados, mercadorias foram destruídas, foram roubadas, proprietários e trabalhadores das lojas foram agredidos. Enfim, um show de horrores. E aí eu vi uma reportagem em que a dona de uma loja falou assim, olha, entraram aqui, bateram no meu filho e eu não vou mais aguentar isso, eu vou fechar essa loja, enfim. A gente estava tentando, mas não compensa. Ou seja, a violência aumentou ali num nível tão expressivo que é praticamente impossível você ter uma loja ali. Certo? Você não consegue. Porque você vai falar assim, chama a polícia. Que polícia? Né? Pra fazer o quê? Não pode prender o cara, não pode dar um tapa na cara do vagabundo, não pode fazer nada. Vai chamar a polícia pra quê? Certo? Aqui, hoje em dia em São Paulo, inclusive, se você não sabe, fique sabendo. Se você precisa falar com a polícia, você vai ligar o 90, vai cair numa gravação. E você vai ficar, ouvindo uma gravação da propaganda da polícia, que a polícia de São Paulo é maravilhosa, e não sei o que. É assim que está funcionando o negócio aqui. Né? E depois os caras vêm dizer que o Estado tem que existir para garantir segurança para o cidadão. Porra, eu com 38 na cintura garanto a minha segurança muito mais do que se eu depender da polícia, né? Uma vez eu estava conversando num fórum assim, aí o cara virou e falou, era um policial, né? O cara virou e falou assim, você fica falando mal da polícia e tal, não sei o quê. Próxima vez que você for assaltado, você chama o Batman. Eu falei, não, é simples, é só vocês me deixarem ter uma arma na cintura, não dentro do cofre, na cintura. Que eu não vou precisar do Batman, e nem de vocês, eu me viro. Deixa uma arma na minha mão que eu me viro, você me vira muito bem. Certo? Então, essa é a autoridade estatal que diz que vai cuidar da sua segurança, da minha segurança, certo? E não cuida de merda nenhuma, a verdade é essa, certo? A impressão que dá é que, assim, os caras que estão na polícia hoje, eles têm, acho que devem ter até medo de trabalhar, né? O cara não pode fazer nada. Essa é a verdade. Então, é aquela história. A violência gera pobreza. E você vive num país onde a violência ela é institucional, né? Aqui na Ilha da Caveira é praticamente uma instituição nacional a violência. É o lugar onde você, como me disse uma vez um taxista, eu me lembro até hoje disso. Em 98, um taxista aqui em São Paulo, ele estava revoltadíssimo porque ele tinha perdido um filho assassinado, já fazia alguns anos, e lá pelas tantas, a indignação daquele homem era tão grande, mas tão grande, que ele falou assim, olha, eu vou te dizer uma coisa, ele me falando, né? Ele falou, aqui no Brasil todo mundo tem o direito de matar um, não acontece nada. Então, quer dizer, você imagina como que você vai ter sossego na sua vida de, por exemplo, pegar suas economias e falar assim, olha, vou montar um carrinho de pipoca. Como que você vai fazer isso em paz num cenário como este que tem aí fora? Em que o sujeito chega, faz o que quer, ele bate em quem quer, ele soca quem quer, ele dá tiro em quem quer e não acontece nada. Com ele não acontece nada. Nunca aconteceu e nunca vai acontecer enquanto continuar esse estado mental aqui da Ilha da Caveira. Então, isso tudo é péssimo porque, claro, em primeiro lugar, põe a sua vida em risco. Óbvio. Para começo de conversa, o óbvio.
Em segundo lugar, é um dos fatores que geram a nossa pobreza. Porque num lugar de violência não há como haver prosperidade econômica. Não há como haver prosperidade econômica. É impossível. A prosperidade econômica ela depende de uma coisa chamada paz, ordem social. Você precisa disso. Senão você não tem sossego. Como é que você vai montar uma loja, por exemplo, sabendo que no fim do dia, na hora que você fechar, trancar a porta da loja e for para casa, à noite a loja pode ser saqueada, destruída, vandalizada e acabou a sua vida. Porque você vai continuar tendo aluguel para pagar. Se você não pagar o funcionário daquele mês, você vai sofrer um processo trabalhista. Quer dizer, o resto da estrutura toda do país está nem aí. Se você se ferrou ou não. O problema é seu. Então o que as pessoas fazem? Naturalmente elas se retraem. Isso é uma das razões de hoje em dia, quando uma pessoa tem uma condição um pouco melhor, tem um capital na mão, ela não monta merda nenhuma de negócio. Ela pega o dinheiro, vai no banco, põe no CDB e fim. Ponto final. Vira uma sociedade que só tem papel pintado. Produto que é bom, não tem. E como você mede a riqueza de uma sociedade pela quantidade de produtos que ela oferece ao seu cidadão, porque, veja, parênteses aqui. Por que o venezuelano é pobre? Não é porque ele não tem dinheiro. Dinheiro ele tem demais. Se abrir pegar a carteira do cara, você vai achar um maço assim de grana lá dentro, papel pintado. É que nem o argentino. Papel pintado ele tem. O que ele não tem? Um produto que custe o dinheiro pintado que ele tem ali. Às vezes nem tem a mercadoria mais, sumiu do mercado. Pobreza não é falta de dinheiro. Pobreza é falta de mercadoria. Pobreza é não ter o que comprar. Por que um americano é rico? Ou era rico, né? Porque com $1 você chegava numa loja, você comprava você tinha N opções de coisas que você poderia comprar. Certo? Por que um japonês é rico? Porque você chega em Tóquio, você vai numa loja qualquer, daquelas lojas doidinhas que eles têm lá, com X ienes você tem 1000 produtos que você pode comprar, que você pode escolher. À sua disposição. Certo? Alguém fabricou esses produtos. Alguém empreendeu. O dono da loja, por sua vez, ele teve que chegar e assumir o risco de montar um negócio e tal. Só que tudo isso depende do quê? Da ordem social, da paz, que tem que ser mantida por alguém, nem que seja pelo próprio indivíduo, com o seu revólver na cintura. Certo? Já que quem arrecada imposto não consegue fazer merda nenhuma mesmo, e pelo contrário, são até sócios do crime, porra, então, deixa a arma na minha cintura. Eu sei me defender. Certo? Então, fechando. Toda vez que você ouvir alguém dizer que pobreza gera violência, você explique para essa criatura que pobreza não gera violência. Pelo contrário, é a violência que gera a pobreza. É a violência impune uma das causadoras da nossa pobreza aqui no Brasil. Um abraço para você. Até mais.